eu não vou gastar muito mais tempo hoje, mas a apostila faz isso. Nós já fizemos isso no último estudo, né? Eu só quis dar essa introdução. Ok? Próximo slide, por favor. Saiba, e se você não veio no mês de março, que nós demos aí tratamos desse assunto, pega essa parte da apostila agora e veja as características da vinda de Cristo para buscar a sua igreja, que são diferentes das características da vinda de Cristo para reinar. Você vai encontrar então uma série de diferenças aí. Ora o Senhor vem com os seus, ora ele vem para os seus. A vinda do arrebatamento, por exemplo, ele não vai pisar aqui na terra, o nosso encontro com ele vai ser nos ares, e quando ele vier para reinar, não. Aí Zacarias 14 diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Então, aliás, é por causa disso que alguns não chamam o arrebatamento de a segunda vinda do Senhor, porque dizem ele não vai pisar aqui na terra. É verdade, mas ele virá à atmosfera terrestre. Então, não está errado eu dizer que ele vem à terra. Isso. Então, se você não quer chamar o arrebatamento de a vinda de Cristo, fica à vontade, também chame de um arrebatamento. E se você quer chamar a vinda de Cristo só quando ele vier para reinar, não tem problema. Eu lembro do nosso irmão Warren lá de Franca, que lá em Franca, o nome dele, Warren, para nós brasileiros é bem difícil falar, né? É W-A-R-R-E-N. O pessoal de Franca, lá os irmãos chamam ele de Or, chamam ele de War, chamam ele de Óleo, ele não fica bravo, não. Você me chamando para jantar na sua casa, está tudo certo. Então eu vou dizer a mesma coisa para você. Vocês querem chamar de arrebatamento, a segunda vinda, de primeira etapa, segunda etapa? Fiquem à vontade, mas eu insisto nisso, irmãos. Saibam diferenciar a vinda de Cristo para buscar a sua igreja da vinda de Cristo para reinar. Isso é importante fazer, e a Bíblia nos dá as condições. Na apostila vocês têm aí 12 ou 13 diferenças, pelo menos, entre as duas vindas ainda futuras do Senhor Jesus. E nós não vamos brigar se vai ser vinda, se não vai, não vamos brigar. Chama do jeito que você quiser, certo? Mas saiba diferenciar isso. Ok? Bom, agora eu queria pegar com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmão, agora passa bastante slides aí, por favor. Isso. Isso. Aí, próximo. Bom, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por que nós vamos olhar para esse capítulo agora com mais detalhes? Porque esse é o trecho que mais informações, mais detalhes nos dá acerca do arrebatamento. Certo? Está cortando lá em cima, né? Oi? Pronto. Pronto. Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 até o 18. Vocês querem ajudar na leitura? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não nos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim
estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Esse trecho, então, como nós acabamos de ler, descreve o arrebatamento. E essa palavra vem de uma palavra que aparece lá no verso 17: seremos arrebatados juntamente com eles. Que dá a ideia de alguém que é arrancado de um lugar e levado para outro, né? A ideia é de uma certa violência, não violência no sentido físico, mas de uma violência no sentido temporal, alguma coisa que acontece realmente, como diz 1 Coríntios 15, num piscar de olhos, né? Não alguma coisa que é feita gradativamente, de forma suave, mas num piscar de olhos, né? Então esse é o caráter do arrebatamento. Agora, qual é o contexto em que o apóstolo Paulo trata deste assunto? O Dr. Lucas, quando ele faz o relato das viagens missionárias de Paulo, no livro de Atos, ele registra no capítulo 17 no capítulo 18, a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. E ele registra o fato de que, chegando em Tessalônica, nos primeiros 3 sábados, ele foi na sinagoga pregar o Evangelho. O resultado dessa pregação do Evangelho foi duplo. Primeiro, houve cristãos ali. Um grupo de pessoas que creram no Evangelho e portanto, foram salvas pela graça de Deus e pela fé em Cristo. Mas o outro resultado foi uma forte oposição por parte dos judeus, que, perseguindo Paulo, o obrigaram a perna para quem tem, e ele teve que fugir de Tessalônica. Os estudiosos dizem que ele não ficou muito mais tempo do que aquelas 3 semanas em Tessalônica. Isso significa que ele não teve tempo de alicerçar a fé deles e firmar a fé deles como ele gostaria de fazer e como era o seu costume de fazer com novos convertidos. Mas por causa da perseguição e da sua necessidade de fugir, ele deixou para trás um grupo de cristãos muito novos na sua fé. O que aconteceu entre aqueles cristãos de Tessalônica? Alguns deles adoeceram, alguns deles morreram. E agora os que ficaram começaram a perguntar: escuta, mas cristão também morre? E se morre, o que vai acontecer? Ele vai enterrado e quando o Senhor vier para buscar os seus, eles vão ficar para trás? Quem é que vai ter prioridade no arrebatamento? Os vivos, os mortos? Essas dúvidas começaram a pairar nas suas mentes. E o apóstolo Paulo escreveu esta carta, e especialmente este trecho, para sanar estas dúvidas. Agora eu quero salientar para vocês o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Essa é a primeira palavra-chave do verso. Com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A segunda palavra é entristecerdes, e a terceira palavra é não tem esperança, ou ficam desesperados. Ignorância acerca do que vem depois da morte, ignorância acerca do que vai acontecer na vinda de Cristo, ignorância a respeito destes fatos que fazem parte da nossa vida. O fato de não conhecermos a realidade por trás desses fatos, isso vai produzir em nós tristeza. E quando essa tristeza toma conta de qualquer um de nós, ela produz desespero. E é isso que leva muita gente, por não conhecer esses fatos, a meter uma bala na cabeça. Desespero. Notem a sequência. Falta de informação, ignorância, produz tristeza. E quando essa tristeza toma conta do ser humano, ela vira desespero. Uma depressão profunda que leva muitas pessoas a suicídio. Mas qual é o contrário disso daí? E por que nós temos a palavra de Deus? O apóstolo João, quando escreveu a sua carta, em tempos onde pregava-se e
é muito ouvida a verdade, mentiras, né? Relacionadas com o agnosticismo. Ele disse: estas coisas vos escrevo para que saibais. Então olha a diferença. Por que nós temos a palavra de Deus? E especificamente esse trecho de 1 Tessalonicenses mostrando o que vai acontecer com os crentes na vinda de Cristo. Quem é que vai ser arrebatado ou não? Essa informação, se a falta de informação produz tristeza, a informação que a palavra de Deus nos dá produz alegria. Alegria. Se a falta de informação produz tristeza, e essa tristeza, quando toma conta do ser humano, produz desespero, a informação que a palavra de Deus nos dá produz alegria, e essa alegria leva-nos a pensar na bendita esperança. Olhem, exatamente o contrário. E é exatamente da bendita esperança que o apóstolo está falando aqui, da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Vocês já foram a um velório de um não cristão e já foram em velórios de cristãos? Encontraram alguma diferença? Muito grande. Tristeza, choro, lágrimas, nós encontramos nos dois lugares. Mas no velório do cristão nós encontramos gente que está chorando, as lágrimas estão rolando aqui, estão cantando louvores a Deus, estão orando a Deus, estão lendo a palavra de Deus e sendo confortados e consolados pela palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo aos seus corações. Aliás, estas palavras que Paulo escreveu terminam dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Um não cristão, quando morre, ele entra num quarto escuro e ele não sabe o que tem lá dentro. E aí ele fica com medo de bater com a canela num móvel que ele não sabe o que tem lá, ou cair num buraco que ele não sabe se tem lá. O cristão, quando passa pela morte, ele não passa com tristeza e com desespero, porque ele sabe o que vem depois da morte. Ele sabe perfeitamente. E porque nós sabemos o que vem depois da morte para um cristão, quando nós vamos a um velório de um cristão e vemos ali o seu corpo no caixão, nós sabemos onde é que a sua alma e o seu espírito estão. Nós vamos ver isso já já. Eles estão com o Senhor. Eu pergunto para vocês, o conhecimento destas verdades não produz um verdadeiro consolo no nosso coração? E eu diria mais até, além de consolo, o conhecimento dessas verdades produz em nosso coração uma inveja santa daquele irmão que não está mais entre nós. Ele não vai ter mais que ouvir de políticos corruptos no seu país. Ele não vai ter que ouvir mais de pobreza e de miséria, de condições lamentáveis que muitos da nossa população vivem. Ele não vai ter que ouvir mais de injustiças e praticadas aqui. Ele já está com o Senhor, seu espírito é sua alma. Consola ou não consola o nosso coração o conhecimento destas verdades? Sim. Meus irmãos, isto é cristianismo. Não é crer em Cristo e segui-lo quando tudo vai bem, mas até mesmo quando enfrentamos a morte, nós a enfrentamos de uma forma completamente diferente do que a que o mundo enfrenta. O mundo enfrenta a morte sem informação do que vem depois, e essa informação produz neles uma profunda tristeza e toma conta de muitos deles e leva ao desespero, e muitos deles se suicidam por causa de parentes que morreram. Cristãos não temos motivo para isso, não temos, mas nós dizemos o que a palavra de Deus nos afirma. É um momento de separação, não resta dúvida, e os nossos sentimentos afloram, e movidos pelos sentimentos como nós somos, que aliás é o que nos difere de máquinas, né? Nós não somos máquinas, isso aqui não tem sentimento,
mas eu e você temos. E saber que nós vamos estar sendo separados, ainda que momentaneamente, ainda que num breve tempo, daquela pessoa que nós tanto amávamos, isso produz lágrimas do nosso rosto, não produz? Sim. E o cristão não pode chorar agora? Eu ouvi, tempos atrás, no velório de um irmão muito precioso lá em Ribeirão Preto, o irmão que estava pregando a palavra, disse: pode parar de chorar, cristão não precisa chorar não. Meus queridos, quem falou que cristão não pode chorar? João 11:35, um dos versos mais curtos da Bíblia. Jesus chorou. Se o meu mestre chorou, eu também posso chorar. Se o meu mestre chorou, eu também posso e devo chorar. É isso que me diferencia dessa máquina aqui. O homem não chora. O Senhor limpará toda a... Pior então, né? Quem diz homem não chora, além de ignorante, é machista ainda. Né? Isso quer dizer que homem não tem sentimentos? Oh, me poupem disso. Cristão chora sim. Agora, não é aquele choro convulsivo, que toma conta, que produz desespero, que faz com que as pessoas façam atos impensados e cometam barbaridade. Não, absolutamente. Absolutamente. A nossa esperança. Então, quando nós lemos esse trecho, vamos estar cientes disso. Ele foi escrito com uma finalidade, em primeiro lugar, bem específica: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Que trecho mais apropriado do que esse existe para ser lido no funeral de um cristão? Hã? Essa palavra, doutor Lucas, doutor não está na Bíblia, né? Não. É tirada só porque é médico, né? Sim, por causa disso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo sabia o que estava falando. Morte para o cristão é algo que nos entristece, momentaneamente, mas não toma conta do nosso ser. Porque mesmo no meio de uma tribulação, mesmo no meio de uma perseguição, ou mesmo frente à morte de um irmão querido nosso, parente ou não, nós temos alegria. E temos motivos de sobra para estarmos alegres no Senhor. Lágrimas podem estar rolando aqui, mas as lágrimas são externas, porque internamente é a alegria do Senhor que está conosco. E por que a alegria do Senhor? Porque ela está baseada nas informações que nós temos acerca da palavra, na palavra de Deus acerca disso. Versículo 14. Próximo slide, por favor. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, me permitam parar. Essa partícula aqui, não é uma partícula condicional, como em outros lugares. Não é uma partícula que exprime uma condição. Se essa condição for satisfeita, então aquilo vai acontecer. Não, absolutamente. Não. Podia ser traduzida da seguinte forma: já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e olhando dessa forma, nós vemos o apóstolo colocando dois fatos que são de suma importância para a fé cristã. Na verdade, eles são de tão grande importância que nós podemos chamar esses fatos de as duas colunas sobre as quais a nossa fé está colocada. Quais são esses fatos? Se cremos que, primeiro, Jesus morreu. Pode pôr completo ali, irmão? Segundo fato, se cremos que Jesus também ressuscitou. Meus queridos, se nós tirarmos estes dois fatos da nossa fé cristã, tudo mais desmorona, tudo mais cai.
E tudo mais fica sem absolutamente nenhum sentido, nenhum significado para nós. Por que nós vamos falar de dons espirituais, se cremos que Jesus não morreu e nem ressuscitou? Que valor tem os dons perto à morte de Cristo? Vamos falar de santificação? Que valor tem isso, se Cristo não morreu e nem ressuscitou? Então o que Paulo coloca aqui é o seguinte, presta atenção. Há dois fatos, dois pilares sobre os quais a nossa fé está colocada. E estes dois pilares sustentam uma gama enorme de verdades cristãs que nós também cremos. Mas essas duas são as fundamentais. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo resume em 2 versos o evangelho que ele pregava aos coríntios. E o evangelho que ele pregava é: Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ora, evidentemente o apóstolo pregava muito mais do que estas verdades. Mas quando ele está sintetizando, resumindo, enxugando ao máximo o Evangelho, ele resume o Evangelho a esses dois fatos extraordinários que diferenciam o cristianismo de qualquer outra religião. Quais são esses dois fatos? Cristo morreu. Davi. Pois não. Aqui diz que Cristo morreu e ressuscitou. Agora, depois ele fala, assim também Deus, mediante Jesus, trará em seu companheiro os que morrem, os que dormem. Então, se a pessoa, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus um dia virá nos buscar. Perfeito. É esse o raciocínio que ele faz. É exatamente isso. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz, daqui a pouco nós vamos ver isso, ele chama a ressurreição de Cristo de as primícias. Agora, o que era a festa das primícias que Israel comemorava no Velho Testamento? Era o começo da colheita. E os primeiros grãos, os primeiros grãos do trigo, ou da cevada, ou da qualquer cultura, eles eram dados a Deus. E esse ato significava dizer: Senhor, eu estou te dando o primeiro, porque eu sei que o Senhor vai me dar muito mais. Porque depois das primícias vinha a colheita em si. E a colheita significava isso, a abundância. As primícias significava uma amostra grátis do que eu vou fazer nos campos de vocês, na ceifa de vocês. Então esse é exatamente o raciocínio. Por isso que então nós temos que considerar esses dois pilares, porque sem esses dois pilares não tem sentido nenhum a gente ficar discutindo aqui arrebatamento. Agora, o sentido faz por quê? Primeiro, porque Cristo morreu. O que diferencia a morte de Cristo na cruz do Calvário, por nós, da morte de qualquer líder religioso? O que diferencia? Foi uma morte substitutiva. Os líderes das religiões morreram, mas nenhum deles morreu em lugar dos seus seguidores. Morreram porque eram pecadores. E como disse o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Morreram por causa disso, porque o salário do pecado é a morte. Mas eles não morreram substituindo os seus seguidores. Não foi um sofrimento e uma morte vicária, substitutiva. Não, absolutamente. E também não foi uma morte por amor dos seus seguidores. Morreram porque eles próprios eram pecadores e estavam recebendo o merecido salário dos seus pecados. Agora, a morte de Cristo não. Ali, nós vemos esse caráter substitutivo. Ele morrendo em nosso lugar. E nós vemos ali o seu amor demonstrado de uma forma ímpar, sem igual. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco. E quando é que ele foi provado de uma forma inquestionável? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Então, meus queridos, olhar para a cruz de Cristo, olhar para a morte de Cristo, significa enxergar a morte dele por mim, em meu lugar, me substituindo, e ali fica claro, é a maior prova do amor de Cristo e de Deus por cada um de nós. Então, olhando para a sua morte, nós vemos o seu amor por nós. Mas por que é importante olharmos também para a sua ressurreição? Eu pergunto para vocês, de que adiantaria um Salvador que, por mais amoroso e bondoso, se prontificasse a morrer em nosso lugar, desse a sua vida, mas ele ainda continua morto? Sabe o que eu perguntaria? Será que ele pode me salvar realmente? Ele não deu conta nem da morte dele? A morte o manteve lá no sepulcro, seu corpo está lá, seus restos mortais estão lá, ele não deu conta nem da sua própria. O que ele vai dar conta então da minha morte? Eu questionaria a validade desta salvação e deste Salvador, eu questionaria o seu poder, mas eu vejo claramente, quando o sepulcro ao terceiro dia ficou vazio, o poder de Deus manifesto. Na sua vida, Cristo já havia provado que o seu poder era maior do que o poder de Satanás, quando ele foi tentado e ele venceu Satanás. Na sua morte, Cristo venceu o pecado, morrendo em nosso lugar, mas restava ainda um inimigo para ser vencido. Qual? E foi vencido quando? Ao terceiro dia, quando ele saiu do sepulcro e deixou o sepulcro vazio. E o sepulcro está vazio. Semana passada eu estava pregando na escola bíblica lá em Curitiba, e nós encontramos um casal de irmãos, muito amigos nossos, que eram recém-chegados de Israel e foram lá visitar os chamados lugares sagrados. E aí eu perguntei para eles: e aí, vocês foram lá no sepulcro de Jesus? Sabe de uma coisa? O sepulcro está vazio. Ninguém vai ao sepulcro vazio. Os homens vão a sepulcros para homenagear os restos mortais de fulano de tal, a quem eles admiram. Cristãos não vão ao sepulcro vazio. Ele está vazio, não tem nada lá dentro. O nosso Senhor e Salvador venceu a morte, e nós podemos cantar. Era um hino que os cristãos no primeiro século cantavam: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O último inimigo que restava para ser vencido foi derrotado quando o nosso Senhor e Salvador deixou o túmulo vazio. Então, irmãos, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e cremos nessas verdades, porque essas verdades são fundamentais para a nossa fé cristã. Sem estas verdades, tudo aquilo que nós cremos, se tirar esses dois pilares, desaba e ficam absolutamente sem significado, sem sentido nenhum, sem valor nenhum para nós. Sua morte por nós provou o seu amor. Sua ressurreição provou o seu poder. Esse é o Salvador que a palavra de Deus coloca diante dos nossos olhos. Um Salvador amoroso que morreu por nós, mas um Salvador poderoso que ressuscitou por nós e não ficou no túmulo. E é isso que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Nosso Salvador morreu por nós, nosso Salvador ressuscitou para nós. Os budistas não podem falar isso. Os seguidores de Confúcio não podem dizer isso. Os seguidores de Ellen White não podem dizer isso. Os russelitas não podem dizer isso. Qualquer religião é uma mera religião, fundada por um grande homem e uma grande mulher que morreram. Nós não somos praticantes e adeptos de uma religião. Nós somos discípulos de Cristo.
aquele que morreu por nós e aquele que ressuscitou para nós. E como isso faz diferença. Então o apóstolo diz: já que cremos nessas verdades, já que cremos nisso, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora deixe-me salientar uma expressão. Próximo slide, irmão, pode pôr, por favor. No versículo 13 apareceu essa expressão, aos que dormem. Versículo 14, novamente, os que dormem. A quem é que o apóstolo Paulo estava se referindo ao escrever estas linhas? Será que havia cristãos ali em Tessalônica que na hora dos cultos dormiam nos bancos? E Paulo está escrevendo uma palavra de repreensão, ó, acorda esses aí que dormem. Será que é uma palavra de repreensão para quem dormia durante os cultos? Não. O que significa então essa expressão? Os que dormem. Pessoas que tinham morrido no Senhor. Mas tinham morrido confiando em Cristo como seu Salvador. Então agora o espírito deles está dormindo? Não, absolutamente. Leia Lucas 16, você vai ver lá a história que Jesus contou daqueles dois homens, o rico e o mendigo, chamado Lázaro. Não são, aquela história não é uma parábola, é uma história real. E aquela história mostra que depois da morte, nenhum espírito está em repouso, dormindo, mas em plena consciência, no uso das suas faculdades mentais, inclusive a memória está perfeitamente. Lembra que o rico lembrava que aqui na terra ele tinha 5 irmãos e que estavam vivendo o mesmo estilo de vida deles e que ele viveu, e por não se arrependerem como ele não se arrependeu, ele sabia que eles viriam para o mesmo lugar onde ele estava. Então ninguém está dormindo depois da morte, não. A morte não é um sono. Por que é que Paulo usa então essa expressão, os que dormem, referindo-se aos que morreram confiando em Cristo? Meus queridos, nós já dissemos que para os descrentes a morte é um bicho aterrorizante, que mete medo, que traz pavor, um receio enorme. Mas a morte para o cristão é algo tão natural que deve ser encarado como um sono. Eu não estou dizendo que o espírito do cristão está dormindo, mas quando Paulo usa essas palavras, se o objetivo dele era consolar os irmãos, ele mostra que para os cristãos a morte tem o mesmo efeito de um sono. Quando você está dormindo e chega na hora marcada daquele compromisso, alguém chega e te dá sacode um pouquinho, ou então o despertador toca e você acorda, pronto, despertou do sono. Não é isso que os cristãos que morreram em Cristo estão aguardando? É só o despertador celestial tocar para eles ressuscitarem? A morte absolutamente não tem esse aspecto aterrorizante para o cristão. E Paulo atenua os efeitos da morte. Ele quebra aquele caráter amedrontador da morte. Não, para o cristão, eles estão dormindo, só esperando alguém acordá-los do sono. Não é? O espírito e a alma dos cristãos, nós vamos ver daqui a pouco, está com Cristo em perfeita atividade. O corpo está aguardando o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento. Mas, como nós já sabemos que o espírito e a alma estão com Cristo, há alguma razão para termos medo da morte, nós cristãos? Nenhum. Há alguma razão para nós sentirmos terror, aquele terror petrificante que o descrente tem da morte? Há alguma razão? Nenhuma. Então Paulo diz que a morte do cristão é como se ele estivesse dormindo. Interessante que no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo está tratando
da doutrina da ressurreição, ele diz, os que morreram em Cristo. Mas aqui como objetivo é tratar do mesmo assunto, mas com uma outra finalidade. Qual é a finalidade aqui? Finalidade consoladora, confortadora. Ele nem usa a expressão morte, ele diz os que estão dormindo. Entendeu o significado dessa expressão? E como diminui o aspecto aterrorizante da morte. É como um sono. Há uma outra coisa interessante. Versículo 14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós já vimos que cremos nessas verdades, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nós costumamos dizer que no dia do arrebatamento, o Senhor virá buscar os seus. Mas o apóstolo está dizendo que ele vai trazer os seus. Afinal de contas, ele vai trazer ou ele vem buscar? A primeira vinda ele vem buscar, depois quando vier reinar ele traz consigo os seus. É isso? Mas aqui o trecho não está tratando da vinda para reinar, está tratando do arrebatamento. A pergunta foi feita de propósito para vocês pensarem nisso. Nós costumamos dizer, o Senhor vem buscar a sua igreja, certo? Mas o Paulo está dizendo, ele trará em sua companhia os que dormem. Porque eles já estão com Eles Jesus. estão com ele, só vai trazer, tirar o corpo dele que já morreu. Então veja, ele vai trazer e ele vem buscar. As duas coisas vão acontecer. Então nós precisamos ter em mente o seguinte. Próximo slide, por favor. Ainda ali, quando a pessoa cristã morre, o espírito vai para Deus que o deu. Agora, quando ele vier buscar a sua igreja, arrebatamento, então o espírito que está com ele vai vir para se juntar nesse grupo glorioso. Perfeitamente. Então ele virá buscar, mas ele vai trazer também. Agora nós precisamos definir o que ele vai trazer e o que ele vem buscar. O seu Alberto já adiantou aqui, é exatamente esse raciocínio. Vamos considerar o seguinte. Passou um slide, não passou, irmão? Isso, esse daí. Quando a Bíblia fala de morte, aliás, o nosso irmão, o seu Jairo, hoje de manhã, ele falou alguma coisa em relação a isso, né? Anjos são seres imortais. São ou não são? São. Mas eles vão morrer ou não? Bom, Vão. morte eterna. Aí, agora eu preciso entender o que é morte na palavra de Deus. Anjos são imortais no que diz respeito ao seu espírito. O espírito não pode ser aniquilado nunca. Nunca. Então nunca vai deixar de existir. Quanto à existência, anjos são imortais. Agora, quanto ao destino eterno, anjos são mortais. Em que aspecto? Eles vão experimentar a morte eterna. Então vamos deixar isso bem claro. Vamos lá. Quando a Bíblia fala de morte, ela sempre fala de uma separação. Agora, separação entre o que e o que? Então vamos lá. Morte espiritual. O que diz Efésios 2 e 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, os efésios que receberam a epístola e leram, obviamente eles estavam vivos. Não estavam? Estavam. Estavam andando, trabalhando, jogando, fazendo todas as suas atividades do dia a dia, vivos fisicamente, mas espiritualmente qual era a condição deles? Mortos. Então do que está sendo tratado em Efésios 2 e 1? Que tipo de morte que a Bíblia menciona? Morte espiritual. O que é morte espiritual? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 16, quando Deus falou para Adão: fruto da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, presta atenção nas palavras agora, certamente. Bom, mas no capítulo 3, verso 6, quando o homem e a mulher comeram do fruto proibido, eles não morreram, não caíram duros ali no chão. Então Deus mentiu? Não. Deus
estava se referindo a um tipo de morte principal. Qual que é? Morte espiritual. Tanto é que depois, quando Deus veio ali no jardim, agora o homem e Deus, Criador e a criatura, que andaram juntos até aquele dia, não mais podiam andar juntos. E o Criador, quando chegou ali, onde estás? O que o homem estava fazendo? Estava escondido lá no fundo do jardim, atrás de umas moitas lá. Hã? Na verdade, aquela pergunta que Deus fez, onde estás? Ela revela uma coisa: a condição espiritual do homem agora era de morte espiritual. Ele não podia mais ter comunhão com Deus, ele não podia mais andar junto com Deus, porque agora havia uma barreira entre o Criador e a criatura. O Criador continuava santo, 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 e a criatura, que foi criada à imagem e semelhança do Criador, perdeu aquela semelhança, porque agora se tornou um pecador. E aquele que é santo, 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 e os que somos pecadores, não podemos andar juntos. Isso caracteriza então o que a Bíblia chama de morte espiritual. É nesse sentido que quando Paulo escreve aos Efésios, vocês estavam vivos, correndo, brincando, trabalhando, fazendo todas as suas atividades, mas espiritualmente vocês estavam separados de Deus, por causa do seu pecado, do seu delito e pecado. Dá para entender então o que é morte espiritual? Bom, a morte espiritual traz uma segunda morte, que é a morte física. Em Gênesis capítulo 5, lemos: viveu Adão 930 anos e... mas ele já não estava morto? Ele estava morto em que aspecto? Espiritualmente. Mas agora ele morreu fisicamente. Essa é a questão. Agora, se a morte espiritual é a separação entre Deus e o pecador, por causa do pecado, olha lá, o conceito de separação. O que é morte física? Alguém leia, por favor, Gênesis 35 e 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O versículo está falando que quando Rebeca morreu, e ela morreu ao dar à luz a Benjamim, né? Raquel, o que eu falei? Então eu falei sempre faço confusão entre Raquel e Rebeca. Obrigado. Raquel morreu, e ela morreu no parto de Benjamim, né? O que aconteceu com ela? Uma separação entre um elemento imaterial do seu ser, que é a sua alma, e a parte material do seu ser, que era o seu corpo. Então, morte física é separação entre a parte imaterial do nosso ser e a parte material. Aí é mencionado só a alma saindo. Alguém pode ler Salmo 146, verso 4? Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Sai-lhes o espírito e eles vão para o pó. O salmista, em linguagem poética, está falando da morte física de pessoas. E ele está dizendo que quando alguém morre fisicamente, olha lá, o conceito de separação entre o quê? O espírito sai do corpo. Então vamos juntar Gênesis 35 com Salmo 146. Em 1 Tessalonicenses 5 e 23, eu não sei se tem esse versículo anotado, mas se não tem, anota aí na apostila. O apóstolo Paulo nos informa que nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados como seres triunos. Somos formados por 3 partes. Quais são elas? Vamos lá, segundo a ordem de Deus: Espírito, alma e corpo. Para Deus o Espírito é o mais importante, é o que vem primeiro. Para nós, o que destaca mais é a parte material, mas para Deus, espiritual primeiro. Espírito, alma e corpo. Dessas 3 partes de cada um de nós, todos nós somos formados por essas 3 partes. O corpo é essa parte visível, material, formada de ossos, tecido,
água, sangue, etc. Essa parte física. A nossa alma é um conjunto de coisas, de fatores. Por exemplo, nosso cérebro, nossa capacidade pensante, né, de raciocínio, nossa memória, nossos sentimentos, nosso caráter volitivo, a nossa vontade de fazer. Então, isso é a nossa alma. E o espírito é a parte do nosso ser que nos liga a Deus. Certo? O que acontece quando alguém morre fisicamente? A sua parte material, corpo, se separa da sua parte imaterial, espírito e alma. Certo? Espírito e alma, corpo. Então, quando nós vamos ao velório de um cristão, uma casa de oração ou lá no cemitério, e nós vemos lá o corpo dentro do caixão, já não é mais a pessoa ser completo. Ali das 3 partes só está uma, a parte física, corpo. As outras 2 partes, espírito e alma, já saíram do corpo e, se é um cristão, foram para onde? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 21. Paulo está dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Perceba que nos versos seguintes ele está fazendo uma comparação entre vida e morte. O que era a vida dele? Pregar o Evangelho. Viver é Cristo. E o que é morrer? É se ver livre das dificuldades dessa vida. Portanto, era lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ah, tá certo, morrer é lucro porque ele vai com o Senhor. Mas enquanto ele estiver aqui, também é lucro. Por quê? Porque ele vai estar podendo fazer o trabalho do Senhor. Então ele, entre ir e ficar, ele não sabia o que era melhor, né? Graças a Deus, porque quem tem que decidir isso na vida do cristão não somos nós, é o Senhor. Quando chegar a hora de um filho seu, ele vai decidir a hora, né? O cristão não bota o final na sua vida, porque está nas mãos do Senhor. Mas note as palavras do verso 23. Ora, de um e de outro lado. O que é esse um e outro lado? É viver aqui ou morrer com Cristo. De um e de outro lado estou constrangido. Agora note as palavras. Tendo desejo de partir. O que é partir aqui na linguagem do apóstolo? É morrer. E imediatamente, o que vai acontecer depois da morte do cristão? Estar com Cristo. É partir daqui e estar com Cristo. Então, quando um cristão morre, o seu espírito e a sua alma saem do corpo e vão imediatamente estar com Cristo. Olha para 2 Coríntios capítulo 5. Segundo aos Coríntios capítulo 5. Versículo 6. Alguém pode ler para nós? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. O que quer dizer enquanto no corpo? Quer dizer, enquanto o meu espírito estiver aqui no corpo. Isso significa que ele está vivo. Enquanto o meu espírito estiver aqui, ausente do Senhor. Meu espírito não está lá, ele está aqui. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas quando o meu espírito deixar o corpo, vai ficar vagando por aí igual uma alma penada, é isso? O que diz a Bíblia? Deixando o corpo, habitando com o Senhor. No instante seguinte, eu não sei se nosso irmão Jairo vai falar sobre isso, mas os anjos vão ter um papel na morte do cristão. O que em Lucas 16 aconteceu quando o mendigo morreu? O seu espírito e a sua alma foram levados pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, na linguagem dos judeus, é céu para nós.
Que companhia, hein? Quando um cristão morre, seu espírito e a sua alma saem do corpo e são conduzidos pelos anjos para habitar com o Senhor imediatamente. Entenderam então o que é morte física? Diga, Jonathan. Um dos malfeitores em Lucas 23, ele creu. Perfeito. O Senhor Jesus disse: em verdade que vivo que hoje estarás comigo no paraíso. O corpo dele foi enterrado, provavelmente numa vala comum, como um bandido, né? Mas o espírito e a alma dele, e ele parece que não foi nem conduzido pelos anjos para o céu, ele foi conduzido pelo próprio Senhor. Você vai estar comigo lá. Vai estar comigo lá. É sair daqui do corpo e habitar com o Senhor lá. O que é morte física então, meus queridos? É separação entre nosso corpo, nosso espírito e alma. E quando é um cristão, morte física de um cristão, esse espírito e alma vão imediatamente com o Senhor. Bom, para terminar, e morte eterna. Separação eterna entre o pecador condenado ao lago de fogo e Deus. Isso está registrado lá em Apocalipse capítulo 20, quando aqueles que passarem pelo julgamento do grande trono branco serão enviados para o lago de fogo para sempre. Então, o conceito de morte, de separação também está presente ali. É uma separação eterna entre o pecador e Deus. Então, toda vez que a Bíblia falar de morte, existe a ideia de separação de alguma coisa, certo? Olha lá agora, próximo slide. Morte é separação. Mais um só, por favor. Então, olha lá. Que morte que está sendo tratada aqui? A separação entre Deus Santo e o homem pecador. Morte espiritual. Morte espiritual, por favor. Que morte que está em vista ali? Física. Morte física. E essa? Eterna. Morte eterna. Então, atenção. Se alguém está morto espiritualmente, e nessa condição ele morre fisicamente, ele estará morto eternamente. Certo? Agora, essa era a minha condição. Essa era a minha condição. Como a dos Efésios. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas pela fé em Cristo eu recebi vida e vida eterna. Então, se morte significa separação, vida é o contrário, é união com Deus. E agora, dessa união, nada e ninguém pode me separar e pode quebrar essa união aqui. Tá? Vamos tomar um cafezinho, depois a gente... fala, senhor A Salmer. morte espiritual há a possibilidade de ser verificada. Sim. Agora, Enquanto nós estamos só nessa situação e não experimentamos a morte física, tem mais chance. depois não tem chance. É isso mesmo. Enquanto, diz o ditado, enquanto a vida, a esperança. Terminou a vida física, terminou também porta fechada. Agora, o corpo e o sangue não entram no reino do céu. Não. Exatamente. Por isso que ele precisa morrer, né? Ser por tudo.